Vamos nessa turma iniciarmos aqui no canal Biologia com Diogo o módulo de Zoologia. Falaremos hoje a respeito desse filo animal, o filo mais simples, certo? Mas que é muito interessante que vocês saibam as características desse grupo de representantes, os pontos mais importantes aqui, para a gente resolver questões dos vestibulares e que você acerte, né, aquela questão e ganhe aquele ponto, certo? E que tenha conhecimento também aqui a respeito desses animais, que é muito importante, certo? Primeiro, quem são os poríferos? Os poríferos é um filo animal, certo? Que não forma tecidos verdadeiros. Então já guarda essa informação. Poríferos são animais, então são multicelulares, porque todos os animais são multicelulares, formados por várias células. Mas esse grupo aqui, eles não formam tecidos verdadeiros. Então, se a tua prova fala a respeito de um grupo animal que não forma tecidos verdadeiros, lembre-se dos poríferos. Os poríferos são todos aquáticos, certo? Então, escute essa informação e compreenda de forma adequada. Eles são todos aquáticos, mas eu não estou dizendo que todos os representantes aqui dos poríferos são de água salgada, são do mar, certo? Está errado se a gente falar esponja do mar, apenas do mar. Por quê? Porque, ainda que a maioria das esponjas vivam em ambiente marinho, isso está correto, a maioria vive em ambiente marinho. Eu tenho também uma pequena parcela vivendo em água doce. Então, as esponjas, que são os representantes dos poríferos, elas são aquáticas, todas são aquáticas. A maioria de ambiente marinho e uma pequena parcela de água doce. Existe esponjas de água doce, não esqueça disso. E aí, turma, como eu havia dito a vocês, observem, quem são os representantes aqui desse grupo, os representantes dos poríferos. Quando você escutar o termo poríferos, vai lembrar das esponjas. Todas as esponjas vão fazer parte aqui, né, do filo porífera. E todas vivem em ambiente aquático, como eu já havia dito. E não formam tecidos verdadeiros, certo? Olha, não formam tecidos verdadeiros. O único grupo animal aqui que não forma tecidos verdadeiros vai ser o grupo aqui que nós vamos estudar, né? Aqui os 9 filos. O único filo que não forma tecidos, o filo dos poríferos. E aí, turma, observem só uma coisa. Eles são seres classificados como o quê? Ablásticos. Por que ablástico? Porque não formam nenhum folheto embrionário. Quais são os folhetos embrionários? A endoderme, a ectoderme e a mesoderme. Quais são os folhetos embrionários? Endoderme, ectoderme e mesoderme. Os poríferos não formam nenhum desses 3 folhetos. Logo, eles são classificados como seres o quê? Ablásticos. Então, se a questão te perguntar, porífero forma ectoderme, forma endoderme ou forma mesoderme, não forma nenhum dos 3 folhetos, certo? São ablásticos. Eles são sésseis, sedentários, eles vivem fixo a um substrato, certo? São sésseis. São animais filtradores, lembrando que eles são animais, eles precisam se alimentar. E aí, como eles são parados, a água vai entrando no corpo desses seres e eles vão filtrando ali as partículas com alimento, certo? E aí, como é que é o corpo dele? Pode ser formado ali por uma rede de proteínas, semelhante ao colágeno de espongina. Então, eles podem ter na sua estrutura corporal a espongina, e pode ter também ali as espículas de sílica, componente do vidro, ou de carbonato de cálcio, certo? Então, as esponjas podem ter ali dando suporte, dando sustentação ali ao seu corpo. A rede de espongina, as espículas de sílica ou de carbonato de cálcio. A simetria desses animais é radial. Eu posso ter vários eixos simétricos desses indivíduos, ou eles podem ser o quê? Assimétricos, mas não são bilaterais. Então, se a questão te diz que os poríferos são bilaterais, está o quê? Está incorreto. Simetria ou radial ou assimétrico. Agora vamos ver aqui a estrutura corporal dele e o caminho que a água faz dentro do corpo desses seres. Observe. Turma, aqui eu tenho os poros. Essas aberturas aqui são os poros. Vai ter aqui os porócitos com os poros que vocês estão vendo. Esse interior aqui é a espongiocele. Essa espongiocele pode ser chamada também de quê? De átrio, pode cair na sua prova. Átrio ou espongiocele. E aqui, olha, é o ósculo, certo? Esse ósculo é por onde, sai a água. Então, nós vamos ter que observar aqui e lembrar na hora da prova do caminho que a água faz nesses animais. Ela vai entrar através dos poros, depois vai para o átrio. Esse átrio também é chamado de espongiocele, e depois vai sair através do
ósculo. Não esqueça disso. Então vai entrar pelos porócitos, que está aqui, que tem os poros, vai para a espongiocele e depois sai através do ósculo. Sempre assim, sempre esse caminho. A entrada da água através dos porócitos, tem ali os poros, depois vai para a espongiocele. Essa espongiocele também é chamada de átrio, certo? Que é esse interior que você está vendo aqui, certo? Esse interior que você está vendo aqui, que é a espongiocele, o átrio, e depois a água sai através do ósculo. Então, poros, os porócitos, espongiocele, o átrio e ósculo. É sempre esse caminho da água. E aí, quando a água vai passando dentro do corpo desses seres, eles vão filtrando. Eles têm células especializadas, chamadas de coanócitos, que fazem a filtragem das partículas. Lembra o caminho dessa água, certo? E aí vamos ver, turma, aqui, olha. Esses seres não formam tecidos verdadeiros, mas eles têm células especializadas. E aí eu trouxe aqui as células para que vocês observem. Quais são essas células? Nós vamos ter aqui, olha, os coanócitos, são células flageladas que se localizam no interior da espongiocele. Seus flagelos movimentam a água dentro do animal e absorvem os nutrientes, que são transferidos para os amebócitos. A digestão é apenas intracelular. Então marque isso aí, olha, que é muito interessante. Veja, eu vou voltar na imagem, eu vou explicar na imagem, você vai entender. Mas a digestão desses seres acontece apenas dentro das células, certo? Então a digestão dos poríferos é exclusivamente intracelular. Não acontece digestão fora na espongiocele ali, quando a água vai passando. O partícula tem que entrar dentro da célula, e essas células que vão captando são os coanócitos, para a digestão acontecer dentro. Então a digestão ela é intracelular exclusivamente. Depois a gente tem os amebócitos. Essas células podem transportar nutrientes para outras células da esponja, produzir materiais para a formação das espículas, lembra das espículas calcárias e espículas silicosas, e tornar-se qualquer tipo de célula da esponja. Na verdade, esses amebócitos, e anotem aí, eu vou resumir aqui, eles distribuem o alimento e eles são células tronco. O que quer dizer célula tronco? São células que têm a capacidade de se diferenciar e formar outros tipos celulares. Função aqui do amebócito. Depois eu vou ter aqui os porócitos. Células em forma de rosca, que se estende pela parede corporal do animal, permitindo a entrada de água na espongiocele, também chamada de átrio. Então é pelos porócitos que a água vai entrando ali, certo? E eu tenho os pinacócitos, células epidérmicas firmemente compactadas que revestem externamente a esponja, os poríferos. Esses pinacócitos eles vão revestir a esponja por fora, a parte externa, e vai formar a pinacoderme. Então, o que seria a pinacoderme? É o revestimento externo das esponjas e que é formado através de quê? De pinacócitos. Já a parte de dentro, imagine que aqui tem a esponja, essa parte de fora aqui vai ser formada por pinacócitos, e essa parte de dentro aqui, o interior, o átrio e a espongiocele ali, certo? Que vai ter contato com o átrio e a espongiocele, vai ser formada por coanócito. Então, o coanócito reveste a parte de dentro e o pinacócito reveste a parte de fora. Os pinacócitos formam a pinacoderme, e a pinacoderme a parte externa, e os coanócitos na parte de dentro, na parte interna, vão formar a coanoderme, certo? Vamos aqui observar isso que eu expliquei. Então, o que eu tenho aqui, turma? Eu tenho uma esponja, olha. Aqui vocês estão vendo o esquema de uma esponja em corte, com destaque dos tipos de células de seu corpo e para uma espícula. Aqui está a espícula, essas espículas que podem ser de sílica ou calcária, certo? Como eu já havia dito. E aí, o que é que nós temos mais aqui? Observem. Eu tenho os pinacócitos. Esses pinacócitos que vocês estão observando, eles vão revestir internamente ou externamente esses seres. Eles vão fazer o revestimento externo. Então, esse pinacócito aqui fica na parte voltada para fora, formando ali a pinacoderme. Essas espículas aqui vão dar sustentação, como eu já havia dito. O porócito vai ter os poros ali no seu interior, é por onde a água vai entrar, não esqueça disso. E é através desse porócito aqui que a água vai entrar, para que haja ali a filtração dentro do corpo desses seres, certo? Então aqui, isso que você está vendo aqui, ó, que tem esse flagelo, voltado para a parte de dentro aqui, para a parte interior, é isso daqui. É uma das células mais importantes que vocês têm que lembrar na hora da prova. Olha aqui o coanócito. Ele tem aqui esse flagelo, como você está vendo, vai ficar batendo aqui esse flagelo,
E o movimento desse flagelo vai fazer com que a água aconteça ali o fluxo da água e eles vão captando as partículas, como vocês estão vendo aqui, as partículas vão ser captadas e vai acontecer aqui a digestão dentro dessas células. Então, qual é o papel desses coanócitos? Fazer a captura dos nutrientes das partículas alimentares e promover o fluxo de água através do batimento desse flagelo que você está vendo. O papel do coanócito. Depois, esse alimento aqui digerido vai passar para o amebócito, que está logo aqui, que você está vendo, ó. E esse amebócito vai fazer a distribuição desses alimentos para as outras células. E esses amebócitos, além de fazer a distribuição desse alimento para outras células, também tem o papel de se diferenciar e dar origem a outras células. Esse amebócito tem o potencial de uma célula-tronco, ele atua como uma célula-tronco, certo? Não esqueça disso. E o interior aqui, pessoal, que você está vendo, essa parte aqui, olha, é a espongiocele, também chamada de quê? Também chamada de átrio. Não esqueça que nessa cavidade aqui não acontece digestão. É porque a digestão dos poríferos acontece exclusivamente dentro das células. As partículas vão para dentro das células, vai ter ali os lisossomos, as organelas responsáveis pela digestão intracelular, e aí vai acontecendo a digestão das partículas dentro das células desses seres. Lembre-se que depois a água vai sair através de quê? Através do ósculo. Então eu vou ter aqui novamente, para você lembrar, eu vou ter o porócito, por onde a água vai entrar, porque ali eu vou ter o poro. Depois eu vou ter a espongiocele, também chamada de quê? Essa espongiocele também é chamada de átrio, e depois vai sair através de quê? Do ósculo. O ósculo sai, e a questão pode inverter, colocando que o ósculo é por onde vai entrar o alimento, certo? É através dos poros que vai estar aqui, olha, dentro do corpo desses seres, que vai entrar a água com as partículas, depois vai para a espongiocele ou átrio, e depois sai pelo ósculo, certo? E aí, observe, eu vou ter as esponjas no formato de ascon, síncon e leuco. Asconoides, certo? Os síncon aqui que vocês estão vendo, e os leucos. E aí é importante vocês lembrarem quem é mais simples e quem é mais complexo. Observe, aqui está a esponja para que você entenda. O corpo do ascon, eles vão ser mais simples. Por que vão ser mais simples? Porque vocês observam o que é que vai acontecer. Lembre-se que esses animais, eles são filtradores, certo? Então aqui tem o ascon, né? Aqui está a esponja, está os poros aqui dessa esponja, vai entrar a água. Isso aqui que eu estou riscando, vamos colocar de outra cor, pessoal, para vocês observarem, certo? Isso aqui que eu estou riscando, olha, são os coanócitos, que vão ter aqui o flagelo, vão fazer o batimento do flagelo, captar o quê? Capturar o alimento. Note que a água entra, mas logo aqui está a espongiocele, a água vai sair rápido. Por que vai sair rápido? Porque aqui não tem câmaras. Não tem câmeras igual existe aqui nos outros, como vocês estão vendo. E aí, turma, o que é que acontece? No ascon, a água entra e sai mais rápido, certo? Então, essa eficiência de filtração vai ser menor em relação aos outros. Porque observem o ciclo aqui, como vocês estão vendo. A água vai entrar através dos poros, a água vai demorar mais tempo aqui se deslocando, certo? Para se deslocar aqui através dessas estruturas, e aí aumenta a eficiência na filtração das partículas por esses seres. Já os leucons, que têm essa estrutura mais complexa, então veja que eu tenho essas câmaras aqui, olha, com esses coanócitos flagelados, e a água demora mais tempo aqui no interior desses animais, certo? Então o ascon é mais simples, o síncon ele é o intermediário, e o leucon ele tem uma estrutura mais complexa, e isso favorece o quê? A filtração, certo? E aí, quanto à reprodução desses seres, eles podem se reproduzir de forma sexuada através do brotamento. Note que aqui tem uma esponja e formou-se um broto que se desprendeu, deu origem a uma nova esponja, que vai ser cópia da esponja mãe, então não vai formar variabilidade genética. A esponja também pode ser, olha aqui que ela está inteira, mas ela pode ser desagregada. A esponja ela pode ser desagregada através de um acidente. Digamos que um animal passou ali e acabou danificando ela. Outro animal passou e acabou danificando ela. Essas partes dessa esponja aqui que foi desagregada, o que é que vai acontecer? Depois elas se reorganizam, tem ali uma reorganização celular, devido à sua simples, tá certo? Porque elas são simples, a estrutura dela, então elas têm essa facilidade de se reorganizar as células, por causa dessa simplicidade, e formar novas esponjas. Olha aí, aqui está sendo formada novas esponjas através dessa esponja aí que foi desagregada, certo? E aí, turma, aqui seria veja, esse primeiro exemplo que vocês estão vendo aqui seria um exemplo de quê? De brotamento. Então, brotamento é uma forma
de reprodução assexuada das esponjas. E aqui seria o quê? Regeneração. A regeneração vai acontecer quando houver ali algo que vá desagregar essa esponja, certo? Ou seja, um animal passou ali, digamos que um peixe, um tubarão ali passou, acabou danificando ela, ficou ali essas células, essa esponja desagregada, e depois ela se reorganiza e dá origem a novas esponjas. E aqui tem uma forma de reprodução assexuada muito interessante, que é o quê? A gemulação. O que é que acontece aqui nessa gemulação? Veja, vai formar essas gemas, que são essas estruturas aqui que vocês estão vendo, que são estruturas de resistência. Então as células são capazes de se originar, de se organizar e depois dar origem a novas esponjas. Aqui dentro eu vou ter células tronco aqui, os amebócitos, que vão ficar aqui guardados. Por exemplo, digamos, isso aqui é muito comum em esponjas de água doce. Quando o rio baixa ali o nível do rio, essas esponjas elas não sobrevivem fora da água, certo? Então o que é que vai acontecer? Elas vão criar estruturas de resistências, essas gêmulas aí, essas estruturas de resistência, que vão guardar dentro dessa estrutura, ela vai ser envolvida ali pelas espículas e vai guardar ali amebócitos no seu interior. Depois, quando o nível da água subir, que elas forem ali, ficarem ali na água, esses amebócitos vão ser ativados e vão começar a formar novas células que vão dar origem à esponja. Então, a gemulação é uma estratégia de sobrevivência, principalmente para esponjas de água doce que se encontram em um local desfavorável. O nível da água baixou, aí ela criou essa gêmula para quê? Para ficar ali guardando ali células que, quando a água chegar, essas células conseguem proliferar, conseguem ali, esses amebócitos conseguem formar novas células e dar origem ali às esponjas, certo? Não esqueça disso. Mas as esponjas também, turma, elas podem se reproduzir de forma sexuada, trocando gametas. Lembrando que não tem esponja macho e fêmea, elas vão se comportar como macho ou fêmea dependendo da situação do ambiente. Digamos que está faltando ali espermatozoides, o ambiente exige espermatozoides para aquelas esponjas, então elas começam a liberar espermatozoides, certo? E aí o que acontece? Veja que ela está liberando aqui os espermatozoides através do ósculo. Esses espermatozoides vão entrar através dos poros e vão fecundar ali o óvulo. E aí, então, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação de uma larva e vai ser liberada através do ósculo essa larva. Essa larva, ela pode ser dessa forma que vocês estão vendo, uma parte sem cílio e outra parte ciliada. Quando ela está nessa estrutura aqui, ela vai ser chamada de anfiblástula. O que é a anfiblástula? A anfiblástula é a blástula. A blástula não, desculpem, é a larva dos poríferos, que tem uma parte com cílios e a outra parte sem cílios. E essa larva pode também ser toda ciliada. E aí, quando ela for toda ciliada, nós vamos chamar ela de parenquímula. Quando uma parte só é ciliada e a outra não é ciliada, como a que está sendo mostrada aqui, é anfiblástula. Quando ela é toda ciliada, quando ela tem todo o corpo ali com cílios, ela é chamada de parenquímula. Depois essa larva vai se fixar um substrato, certo? Vai passar por transformações e vai dar origem à esponja, certo? Reprodução sexual. Então as esponjas se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada. Sobre os floríferos, qual das afirmativas abaixo é verdadeira? Bora lá ver se tem algum erro nessas alternativas aqui e encontrarmos aqui juntos a alternativa verdadeira. São organismos invertebrados, correto, que possuem o corpo com simetria bilateral e superfície porosa. Não é bilateral, eles são radiais. Ou a simetria é radial, ou eles são assimétricos. Então aqui está incorreto. São organismos invertebrados, com o corpo sustentado somente por fibras de espongina. Errado, eles têm fibra de espongina sim, mas não é somente fibra de espongina. Tem espícula, de espículas calcárias ou espículas silicosas também. Não é só a espongina que sustenta. Que possui coanócitos como tipo celular. Tem coanócito sim como tipo celular. Vive principalmente no ambiente marinho. Estava correto aqui, ó. Tem coanócito, vive principalmente em ambiente marinho, mas não tem somente como sustentação aqui a espongina, certo? Tem as espículas dando ali a sustentação. Não está incorreto. Letra C. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, ok, que possuem vida aquática, ok, principalmente no mar. Tudo certo. E se reproduzem exclusivamente de forma sexuada, errado, né? Eles se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada. São organismos conhecidos popularmente como esponjas, está certo.
que possui vida aquática, tá certo? Principalmente em água doce, e vive fixado no substrato. Só errou aqui, olha. Principalmente em água doce, não. Tem uma pequena parcela ali vivendo em água doce, mas a maioria é marinho, certo? Então, o nosso gabarito aqui só pode ser a letra o quê? Letra E. São organismos invertebrados, ok? Com o corpo sustentado por espículas ou fibras. Espículas ou fibras, ok? Que possuem coanócitos, fazendo ali a filtragem, certo? Como tipo celular característico, e vive principalmente, não exclusivamente, certo? Em ambiente marinho. Gabarito, letra E. Tudo bem, turma? Observe aqui a descrição dos nossos vídeos, porque nós vamos disponibilizar links para que vocês entrem no grupo de WhatsApp, grupo para estudantes de vestibulares e também para concursos públicos. Observe também na descrição para que vocês tenham acesso aos nossos materiais preparatórios, certo? Aos nossos preparatórios para concursos e para vestibulares, os nossos materiais privados. Vocês podem ter acesso também através da descrição desses vídeos. Fiquem atentos a todos, compartilhem nosso material, deixe o like se o vídeo foi útil, certo? E aguardo vocês em um próximo momento. Na nossa próxima aula, nós iremos estudar os selenterados, os quinidários. Vamos embora dominar a zoologia, certo?